Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Pai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que levarão a todos nós a verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Alessandra. Olá, que bom estar aqui. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. Angélica. Prazer muito grande em dar continuidade a esse estudo. E que seja o estudo a nossa ferramenta de progresso. Meus olhos de safira, docinha. Não é? E Guilhermina. Oi, que bom que a gente está aqui de novo. Vamos continuar estudando. Não estranha não, aqui aquele negócio. Com Guilhermina, eu já falo de uma maneira assim mais pessoal, direta e objetiva. Que são quantos anos de convívio, hein? Não entra em detalhe. Não entra em detalhe. Mas tempo e espaço é relativo. Exato. Aliás, vamos ver isso hoje, né? Pois é, tempo e espaço é relativo. Graças a Deus. Exatamente. Então, hoje nós vamos estudar as perguntas 89 e 89A. E quem vai ler as duas perguntas e as respectivas respostas será a Alessandra, e depois o debate entre as três. E até eu posso entrar um pouquinho, mas seja o que Deus quiser. É nós. Não é? O negócio é esse. Se está com essas três meninas aqui, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Ele falou pouco, né, nesse período, né? É isso aí, mulheres Falo no nada. poder. Eu não vou falar, eu ia falar isso. Mulheres no poder. Eu ia falar isso, mas eu preferi ficar quieta, deixa quieta. Mas por que não? Deu tempo não para você falar. Ale, então contigo. Vamos lá, vamos fazer assim... vamos expressar aqui nossa gratidão, né? A oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, a oportunidade de estar falando sobre a doutrina. Nunca é demais ser grato, né? Exato. Pergunta 89, Kardec. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E respondem os espíritos, sim, mas com a rapidez do pensamento. E Kardec pergunta na 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos dizem que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então fica aí para a nossa reflexão, né? Como tudo é relativo, né? Como estava sendo dito aqui, o nosso conceito de tempo é muito restrito, né? Ainda é muito restrito. E o pensamento é tudo, né? Já dizia Platão lá, o mundo das ideias. Já falava Einstein sobre vivemos num mundo repleto de ondas. Então, esses sábios antigos, tão próximos a nós, né? Já afirmavam a respeito disso, né? De como estamos mergulhados nesse mar de ondas, de ideias, de pensamentos e como interagimos nisso com uma rapidez que nem imaginamos. Né? Uai, Jesus não disse onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso pensamento? Exatamente. A matéria é uma barreira, sem sombra de dúvida, mas não é uma barreira total, não. Não é uma barreira total, não.
Então, debate, crianças. Eu queria fazer um comentário aqui. Da 89. 89 e 89A, né? Exato. Que Kardec pergunta, pela lógica, quanto tempo o espírito gasta para... Se o espírito não está encarnado, ele já nas perguntas nós que já estudamos, então não tem a matéria ali que obstacula o movimento. E aí ele pergunta quanto tempo leva para... Pergunta bem objetiva, para percorrer o espaço. Aí os espíritos perguntam, gasta algum tempo? Sim, claro, óbvio. O tempo existe e corre o tempo todo. O tempo está sempre em andamento. Com a rapidez do pensamento. Então, os espíritos levam tempo para percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Aí, vem a 89A, que ele pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Não é. O pensamento é a alma. O pensamento é um atributo da alma. Ou seja, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, porque é a alma quem pensa. E o pensamento é um atributo. Isso nos aumenta a responsabilidade de uma maneira absurda, porque aquilo que nós pensamos, nós, espíritos, é o que formata, é o que constrói, é o que destrói, é o que fere, é o que levanta, é o que acalenta, é o que agasalha, é o que... Somos nós com o nosso pensamento, que é uma ferramenta do espírito, que faz tudo isso. E isso é de uma responsabilidade absurda. Porque nós já estudamos aqui, outro dia, sobre isso, sobre que você não precisa falar, ninguém precisa saber o que você está pensando, mas você sabe. Os espíritos sabem, porque eles sabem o que a gente pensa. Aquilo se materializa. E aí, essa pergunta agora, ela fecha o raciocínio. O pensamento é um atributo da alma, porque a alma é quem pensa. E se a gente pensa, a gente constrói mentalmente. É um atributo nosso. Então, se é um atributo nosso, a responsabilidade de cada um. A gente está levando tanta puxada de orelha, né? Exato, hoje as orelhas estão caindo, maluco. Os últimos tempos sempre puxando para a nossa responsabilidade. E olha que fantástico, Alessandra. Nós vivemos atualmente num mundo conturbado, complexo, e que normalmente a gente tem a tendência de dizer, isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Óbvio que tem. Se você habita esse mundo, você faz parte dele. E, de certa maneira, você é responsável, nem que seja emitindo pensamentos positivos, emitindo pensamentos afetivos, emitindo pensamentos de ajuda, ore. Ore. E então, né, eu acho que vale muito a pena, né, a gente ter essa responsabilidade, se observar. Isso. E sempre lembrar Jesus, porque Sim. Jesus exemplificou essa questão do pensamento. Exato. Quando alguém foi pedir uma cura para ele, de um parente que estava em casa, Jesus falou, você pode voltar que ele já está curado. Chegando lá, a pessoa estava curada. Como ele fez isso se não estava próximo? Né? Então, a força do pensamento. E Jesus fala, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Exato. Igual ou melhor. Então Jesus deixa bem claro essa força, né, da natureza que somos nós, e como esse pensamento pode ser extremamente ágil e curativo. Sim, Quantas pessoas nós podemos curar e ajudar com nossos pensamentos? Exatamente. É a nossa responsabilidade, está sendo chamada aqui. Nós não temos noção da dimensão que pode atingir, por exemplo, a força de uma prece. Eu conversei com vocês em off a respeito da história relatada por Bezerra de Menezes, né, no livro Dramas da Obsessão, em que uma pessoa pede a Antônio de Pádua socorro para uma parturiente que está em risco de vida. E Antônio de Pádua envia o Bezerra. Só que sabe Deus onde está Antônio de Pádua. E Bezerra estava, na época, ainda na atmosfera mental do planeta. E já foi direcionado pontualmente àquele local aonde o socorro precisava ser feito. E ele ajudou
um médico encarnado aqui, a parturiente não morresse. E me faz lembrar também a experiência vivida por uma pessoa que eu conheço. Eu não tenho autorização para citar o nome. Essa senhora é católica, foi professora da escola aonde eu estudei, tá? E ela é uma gracinha, uma criatura, um coração espetacular. É aquela católica fervorosa mesmo, para valer. E ela, durante 10 anos, a mãe dela, restrita ao leito, ela acordava todos os dias pela manhã, por volta de 5 da manhã, se arrumava o desjejum dela e da mãe, fazia a higiene da mãe, no leito, a mãe não acordava, e diante de uma imagenzinha pequenininha de Nossa Senhora de Fátima, ela fazia uma prece pedindo para que Nossa Senhora de Fátima tomasse conta da mãe dela, e descia para uma igreja próxima da casa dela, onde ela cantava. Ela cantava em 2 missas. E todo mundo gostava de ouvir aquela voz cantando os cânticos da Igreja Católica naquelas 2 missas da manhã. Era de domingo a domingo ela fazendo isso. E ela voltava para casa, depois das 2 missas, a mãe não tinha acordado. Ela colocava o desjejum para as 2, aí acordava a mãe. Ah, minha filha, você dormiu bem e tal. E tudo bem. E ela estava preocupada, como é que ia ser quando a mãe dela desencarnasse. Quando fosse a hora da mãe dela partir. Falei, olha, eu acho que Papai do Céu vai ter misericórdia para a senhora. Da mesma maneira como Nossa Senhora de Fátima tomou conta da sua mãe, vai tomar conta de vocês duas como for o momento da partida dela. E não deu outra. Ela teve um agravo respiratório, pela faixa de idade com quase 100 anos, a probabilidade de levá-la para uma unidade de terapia intensiva, o máximo que se conseguiria seria mais 48 horas ou com 72 horas de vida, mas numa condição muito difícil, no tubo, com aquela assistência ventilatória, que é um negócio que é sofrido para a pessoa que está nessa condição. E estava se vendo perfeitamente que ela estava desencarnando. Existem sinais característicos que um clínico observa e percebe. Ela estava indo embora. Falei, olha, eu acho que ela está indo embora, não vai ter muito o que fazer. Ela chamou então o padre que fez a unção dos enfermos, e o padre ficou com ela durante mais umas 6 ou 7 horas, até quando ela me chamou dizendo que a mãe dela tinha partido. Fui lá, dei a declaração de óbito, e naquele dia realmente ela não cantou na igreja. O padre desceu para rezar a missa, e ela foi tomar as providências para sepultar o corpo da mãe dela. Mas o mais interessante foi que realmente, não sei se foi Nossa Senhora de Fátima, mas que com certeza ela deve ter enviado alguém para tomar conta daquela família, daquela pequena família de mãe e filha, tá? A mãe com 96 anos, a filha na época com mais de 70 anos. Então, para cuidar das duas, houve alguém. E hoje, essa senhora está com quase 90 anos, continua indo à igreja regularmente para cantar. Depois de ter passado um tempo enorme fazendo cursos no Instituto Mater Ecclesiae, que é mantido pelo Cardinalato do Rio de Janeiro, para trabalhar na Pastoral da Esperança, fazendo encomenda dos corpos que iam ser sepultados no cemitério. E aquilo deu uma dimensão nova, porque ela viu o sofrimento das pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. E ela continua
lidando, para ela a prece é fundamental. Ela continua sendo realmente uma entusiasta da prece como forma não simplesmente de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas como instrumento de auxílio. Sim. Efetivo, né? Efetivo. E é. Vamos ouvir a nossa vinheta agora? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu estava aqui ouvindo e me emocionando, é uma história realmente linda, um exemplo fundamental do que é a fé e como a fé move e movimenta montanhas, né? Como eu já dizia. Só que, ao mesmo tempo, eu não consegui deixar de pensar num detalhe importante. Exemplos como esse de fé são fundamentais, são muitos, isso é muito bom. Precisam até ser mais divulgados, né? Porque a gente saber que as preces, independentemente do credo que a pessoa exerça, pode até não crer em nada, mas quando você pensa positivamente, quando você exerce o poder de beneficiar alguém, pensando, não precisa fazer uma prece formal, mas você pensa, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Que tipo de coisa que eu posso ajudar? E começa a pensar e formalizar pensamentos, etc, etc. Você já está construindo, você está plasmando coisas positivas. Mas a minha preocupação, o que me passou pela cabeça, é exatamente o lado oposto. Se o pensamento consegue plasmar, seja no formato da prece, seja no formato do pensamento positivo, da vontade de ajudar, da vontade de fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva para 1, 2, 3, 50, 1 milhão de pessoas, temos que tomar muito cuidado. Porque o mesmo pensamento, do lado literalmente oposto, quando o seu brilho se transforma em ausência de brilho, Medo, né? Medo, raiva, rancor, desequilibra tudo. Exatamente. E você é o primeiro a ser atingido. Quando você deixa que esses pensamentos negativos, de medo, de raiva, de rancor, de ódio, de vontade de destruir, né? Isso você é o primeiro a ser destruído. E a partir dali, aquela força é neutra. Você emite. E aí você pode até não atingir o outro, se o outro não merecer. Mas a intenção aconteceu. E aí, meu amigo, o retorno é infalível. Tanto o André Luiz como a Joana de Ângeles usam o termo formas-pensamento, sim, né? Exato. É um pacotinho, aí dá uma materialidade para a gente entender. Um pacotinho que você vai jogando, né, em direção ao outro, vai recebendo, esbarra com esses pacotinhos por aí. Isso, né? Exato. Então eu gosto muito dessa terminologia, acho que ajuda a gente a entender o que é o pensamento. Olha, né? Como é criador, né? Existe um livro. Eu agradeci semanas atrás o livro que você mandou para mim em PDF, né? E dentro dessa vertente de Madame Blavatsky existe um livro muito bom chamado Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan. Não conheço. Espetacular. Muito bom. Esse livro é interessante que tem imagens que mostram, por exemplo, como um vidente consegue enxergar as formas de pensamento de diversas pessoas em níveis de desequilíbrio, tá? Em determinadas situações, a forma de pensamento ela se solidifica praticamente, é como se envolvesse a criatura... Uma condensação mesmo. Uma condensação mórbida. E ela fica presa naquilo mesmo. Exatamente. Ela cria uma prisão para ela mesma. É um cárcere mental. Exatamente, é um cárcere mental. Se você acredita, tem uma convicção negativa sobre si mesmo, seria exatamente. isso. E aí aquela história, mas como é que fica a situação da pessoa? Demanda de nós, em primeiro lugar, o arrependimento diante dos erros que nós cometemos. Em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender.
Em segundo lugar, nós temos que pedir ajuda a Deus. Ele vai enviar alguém para nos socorrer. Com certeza. Por mais desequilibrado que o indivíduo esteja, ele estará sempre sob a assistência divina. Não o duvidemos. Agora, mas por que existe o sofrimento? Porque nós o construímos. Com os nossos pensamentos. As nossas projeções mentais nos sentimentos, levam. pensamentos. Tudo começa no pensamento sempre. Esta é a grande verdade. Inclusive as doenças. Sim. Principalmente. Porque ela é o produto final do mau do uso do desequilíbrio. pensamento. Do Exatamente. desequilíbrio, exatamente. Agora é lógico. Mas e como é que fica uma pessoa boníssima, que sempre foi pessoa especial? Você falou a respeito da pessoa que orou muito pela mãe e ela tem uma saúde muito boa. Atualmente, com quase 90 anos. Reverberou nela, né? Mas a mãe desencarnou com 96 anos. Tinha que partir porque Faz parte. Claro. tinha uma situação real. Assim como, por exemplo, quando nós pensamos numa criança que nasce com algum tipo de enfermidade congênita ou hereditária que leva ao desencarne rapidamente, mas então essa criança... Não foi a criança que gerou aquela situação. Aquilo ali é uma situação reencarnatória que é terapêutica para o espírito. E nem sempre só o espírito da criança. Exatamente. É de todo o contexto, Todo toda a Todo família. o contexto. A família que lida com essa criança enferma, ela cresce espiritualmente, porque ela passa a transcender. O que a gente tem que compreender é que, assim como o pensamento é nosso e nos influencia, também nos atinge enquanto humanidade, família, população de cidade, de bairro, de país. Agora, é muito importante levar em consideração o seguinte: por que nós pregamos a ideia de que a prece é fundamental? Porque é ela que nos religa à divindade. É ela que nos higieniza a mente e o coração. Por mais que estejamos comprometidos com a lei divina, a partir do momento que nós nos dirigimos a Deus assim: Senhor, eu sei que eu estou carregado de culpas, mas pelo teu amor, concede a misericórdia que me seja possível dentro do meu mérito. É um ato de humildade, né? É um ato de humildade. Porque se você acha que é autossuficiente, fica difícil, né? Que precisa. Ninguém é autossuficiente mas nós temos que completamente. pedir socorro a Deus assim. A prece é fundamental. Agora é lógico, sabendo que vai ser de acordo com a vontade dele e não a nossa. E o que vier, nós temos que nos submeter de boa mente, de boa vontade, entendendo que aquilo é o melhor para nós espiritualmente. É melhor para nós, exatamente. É esse o ponto fundamental. Vamos refletir a respeito. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E, como nós já falamos aqui nos programas anteriores, esse capítulo é uma advertência para nós que, porventura, já entendemos, vamos dizer assim, a terapia de Jesus para que nós possamos estar prontos para adentrarmos ao reino de Deus. Quais sejam aquelas bem-aventuranças, né? Se nós realmente formos bem-aventurados, como ele preconiza para nós, como nós lemos aqui do capítulo 7 ao capítulo 10, nós estaremos mais ou menos encaminhados para ir. Mas, e depois também, nos outros capítulos subsequentes, amar o próximo e depois amar os inimigos, nós nos esforçando para alcançar esse patamar, nós já estaremos já direcionados para irmos para o reino de Deus. Mas existe ainda um percalço, uma pedrinha para atrapalhar essa nossa caminhada, que é a nossa vaidade ainda, que realmente nos atrapalha um pouco, porque quando nós estamos conscientes de que já estamos melhorando, já estamos no caminho certo, já achamos que já não cometemos certos pecadinhos que cometíamos antes, então nosso peito já fica inflado, estufamos o peito e nos achamos já um pouquinho melhores que os outros, o saltinho alto cresce, então ficamos nessa situação. Então Jesus, sabedor disso, que nós, depois de nos livrarmos daquelas tralhas que atrapalhavam o nosso desenvolvimento, ainda restaria essa casca de banana para nos atrapalhar, que é a vaidade. Por isso é que ele traz esse alerta: olha, quando fizeres algo de bom, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita fez. Ou seja, nenhuma mão pode saber o que a outra fez. Muito menos você contar para os outros, se exibir para os outros, deixar que os outros percebam que você está fazendo o certo, porque está fazendo só o certo. Isso não é assim grande mérito. É o certo e pronto. Não precisa ficar alardeando. Então Jesus, nos conhecendo bem, ele nos trouxe esse alerta aqui. E Kardec dedicou este capítulo para que nós aprendamos a fazer o bem sem ostentação. E, como sempre, Jesus, ele, quando nos ensinava, ele tinha que ensinar para nós o máximo, o topo, o que é de melhor. Ele não vai ensinar para nós a coisa mais ou menos, meia boca. Ah, não, tá bom, vocês ainda estão muito atrasados, podem ainda agir dessa forma mais ou menos errada, tudo bem. Não, isso vale para nós, entre nós aqui, tudo bem, mas Jesus não pode deixar para nós um legado meia boca. Tem que ser o que é o certo e pronto. Não tem isso. Como ele fala naquela história do ouvis o que foi dito, não matareis. Eu, porém, vos digo que se vós vos altercardes com o seu irmão, já é pecado, digno de ser julgado pelo conselho. Se fizer raca para ele, a mesma forma. E se chamar de louco, também vai ser condenado em juízo. Pô, mas isso é coisa toda, não é à toa. Não pode ter um cisquinho de sujeira. Então,
É a mesma coisa, você não pode ter um cisquinho de vaidade, que é uma sujeira. Por isso que ele está nos alertando. Mesmo que nós estejamos fazendo certo, não podemos nos vangloriar disso. E aí ele vem exagerando para nós com essa história de convidar os pobres e os estropiados. E Kardec continua, dar sem esperar retribuição, porque a ideia é esta. Não é que tem que convidar só os pobres e estropiados, tem que convidar as pessoas para sua festa sem esperar uma retribuição. E esses pobres e estropiados nunca vão dar retribuição. Mas se convidar uma pessoa rica e tal, mas sem esperar a retribuição dela, está tudo bem, não é proibido convidar, só não pode esperar a retribuição. Então Jesus diz o seguinte assim, diz também àquele que o convidara. Jesus estava recebendo um convite para um jantar, né? Então ele disse para o anfitrião, quando derdes um jantar ou ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno. E assim retribuam o que de vós receberam. Ou seja, ele diz para não convidar essas pessoas se a intenção for convidá-los para que depois você seja convidados por eles, tipo um pagamento do convite que você fez. Não é que você não convide essas pessoas, seus amigos, seus parentes, são ricos. Pode convidar, mas não pode convidar com a intenção de buscar uma retribuição. Aí não dá. Então você tem que convidar, porque gosta deles, e ter saudações. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Ou seja, se você convida aqueles que não têm a menor condição de retribuir o convite, você vai receber essa retribuição lá na ressurreição dos justos. Isso é uma metáfora para dizer que é lá no reino de Deus, lá que você vai receber a retribuição. Não pode esperar retribuição aqui. Se você faz com essa intenção, com o coração puro, sem buscar recompensa alguma, então está certo. Essa é a recomendação do livro. Ele usou essa imagem forte. Não convida o rico, convida o pobre estropiado. Se a intenção for retribuição, então não convida o rico nessa intenção. E convida então o pobre, porque esse nunca vai retribuir. Está garantido que não tem retribuição. Você fica tranquilo. Agora, o melhor é convidar o rico sem esperar retribuição. Ele tinha como te dar, você não. Convidou porque convidou. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, como diz Kardec aqui, se você lê isso aqui, você acha que é um absurdo. Por que eu não vou convidar? Né? São sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de acompanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Exatamente. É a história da vaidade, ou da segunda intenção. Se você faz o bem, como nós estamos seguindo todas as bem-aventuranças aqui, mas com segunda intenção de receber algo em troca, não vale. Se nós estamos praticando a caridade com a intenção de receber algum agrado, não faça, não vale. Tem que fazer o bem por fazer o bem, porque é o certo, porque é o que marca. É assim que funciona. Não esperando retribuição de quem quer que seja. Usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quando não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra, ou por sua vez convidá-los, outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Nós não precisamos, vamos dar uma festa e sair na rua catando as pessoas menos validas, que nós não conhecemos, nós não teríamos nada para partilhar com eles em termos da nossa vibração, do nosso conhecimento, do nosso carinho, da nossa atenção, porque não os conhecemos. Não é isso, aquilo é uma linguagem figurada de Jesus, uma pintura drástica para chamar a nossa atenção. Mas quem não tem, dentre os seus conhecidos, seja parente, amigos, funcionários, empregados, ex-empregados, que você, dando uma festa, não pode convidá-los. A mesma maneira que você convida o seu patrão, seu chefe, pessoas que têm muito mais condições que você para a sua festa, convide também os seus empregados, seus ex-empregados, seus parentes mais pobres. Convide numa boa todo mundo, sem distinção, porque com esses você tem afinidade, tem o que conversar com eles, conviveu com eles, seus empregados, ou são parentes menos acanhados financeiramente, mas você tem convivência. Então tem que convidar todos, de uma boa, de tratamento igual, o mesmo serviço para todos, as mesmas honrarias, mesinha de toalhinha para todo mundo, igual você convidou o chefe, que é rico, convidou o porteiro do seu prédio. Você gosta dele, é seu amigo, faz favores para você, você faz favores para ele, está tudo numa boa, por que não vai convidar? É isso que Jesus está dizendo. Pode ser que seu chefe amanhã convide você também, mas aí é problema dele, quer convidar, mas você não fez com a intenção. Da mesma maneira que o seu amigo lá, o seu secretário lá do prédio, ele não vai convidar você nunca, ele não tem condições. É o que Jesus está falando, você convidou sabendo que não vai ter retribuição. Convidou porque você gosta dele, quer a presença dele, quer agradecer ele pelo que ele tem feito por você. Então pronto. Então nós temos como fazer isso do dia a dia. Não precisa esperar dar um banquete e chamar os estropiados da rua. Não precisa. Só uma linguagem, vamos dizer assim, exagerada de Jesus para que nós tenhamos consciência do que é necessário. Mas temos que fazer dentro das nossas possibilidades. Porque se chamar essas pessoas, nós vamos até constranger a eles próprios, que vão ficar deslocados, que não conhecem ninguém, constranger outros convidados. Então, não é assim. Nós temos que tratar todos igual, sem esperar retribuição de nada. Da mesma forma, vale para outras coisas que a gente vem a dar. Se você vai oferecer alguma coisa, vai distribuir alguma coisa, vai dar alguma coisa, fazer um favor a alguém, e sem interesse de retribuição, vai fazer isso e pronto. Não precisa esperar que vai haver retribuição da parte de quem quer que seja. Essa é a ideia que Jesus deixou para nós. E Kardec, assim, conseguiu passar para nós muito bem o entendimento real das palavras de Jesus. Nós temos agora nas Instruções dos Espíritos uma mensagem da irmã Rosália, em Paris, 1860. É uma mensagem de que eu gosto muito. É a caridade material e a caridade moral. Porque nós, quando fala em caridade, a gente pensa logo na caridade material, né? Dar alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa para resolver o problema da pessoa necessitada. Tudo bem, é a caridade material. Mas existe a caridade moral. E ela vai tentar nos explicar aqui a diferença entre ambas. Diz ela assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seriam perfeitos. Nada de ódios, nem ressentimentos. Direi ainda,
Nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesse saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Está falando uma coisa interessante, porque se nós repelimos alguém necessitado, não damos atenção, não ajudamos de alguma forma, nós podemos estar ali repelindo alguém que já foi um caro nosso. Numa outra vida, foi um irmão nosso, um pai, um parente, um filho, a gente não sabe. E só na espiritualidade, quando todos estivermos voltados, é que vão reconhecer. E aí vai ser uma situação muito constrangedora. Você ver que negou ajuda a um espírito que na encarnação anterior foi uma pessoa ligada a você, de quem você gostava muito e vice-versa. Então, é bom a gente pensar duas vezes antes de repelir. Desejo que compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é uma caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar vos semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo o que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrava de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. É uma coisa que a gente não observa muito, que ela considera uma caridade moral. É nós nos aturarmos uns aos outros, né? Assim como nós temos que aturar as pessoas que fazem coisas que não nos agradam, com certeza eles também têm que nos aturar, porque nós também fazemos esse tipo de coisa com os outros. É o nosso jeito, às vezes não faz de propósito, mas faz. Então a gente gostaria que fosse relevado isso. Então temos que relevar. Quando alguém, como ela diz aqui, nós temos que saber calar quando uma pessoa mais tola que nós fala. Deixa ele falar. Ele sabe menos que você, está falando bobagem, mas você tem que calar, deixar falar. É difícil, mas temos que tentar. Ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa da boca, habituada a escarnecer. Então, quando a pessoa gosta de fazer aquelas piadas bestas, aquelas coisas sem graça, então a gente finge que não escuta. Para não criar, você lê uma confusão. É a caridade moral, isso aí. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quer dizer, pessoas que se julgam superiores a nós e fazem que sorriso de desdém quando nos veem, nos encontram. Também temos que fingir que não vimos, deixa para lá. Então, porque, de repente, na vida espiritual, que é a que realmente vale,
eles estão, às vezes, abaixo de nós. Então, como ela diz aqui, isso não é uma questão só de humildade da nossa parte, é uma questão de caridade, porque nós estamos evitando até constranger a pessoa. Se nós formos deitar nosso conhecimento em cima dele, às vezes vai ficar constrangido, porque pode ter outras pessoas assistindo aquilo, vai ficar ruim para ele. Então vamos evitar, nós vamos aturar. Da mesma maneira que as pessoas que sabem mais que nós têm que aturar também. Se nós temos mania de fazer umas piadas bestas com os outros, vamos aprender a não fazer, porque nós não gostamos quando fazem conosco. Então temos que ter paciência com essas pessoas que fazem isso. Porque se eventualmente nós estivermos fazendo, vamos precisar que eles também nos aturem. Então eu gosto muito dessa colocação dela, que a caridade moral é nós aturarmos uns aos outros. Que todo mundo, volta e meia, está precisando ser aturado mesmo. Todos nós fazemos coisas que às vezes as pessoas têm que nos aturar. Por pena, por caridade, porque são humildes, elas refrescam, relevam o que nós estamos falando, ou pensando, ou agindo. Então, da mesma maneira, nós temos que aturar também quando essas pessoas agem assim conosco. Se nós no mundo fôssemos assim, hoje, todos nos aturarmos uns aos outros, com certeza o mundo, muito mais da metade das encrencas que há hoje, não existiriam. Não existiriam. Aquela história de não levar desaforo para casa, essas bobagens, não aconteceriam. Porque as pessoas não iam se preocupar com isso. Iam levar a vida, como se diz hoje, numa boa. Nos aturando mutuamente. Que é o que vale. Vamos nos preocupar com as coisas realmente importantes. Que é nos amarmos uns aos outros. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.